tradição budista fala-se muito do caminho ter, digamos, duas asas, que é a da sabedoria e a da compaixão. E essa formulação torna-se mais evidente nas escolas Mahayana e Vajrayana, que, digamos, são as escolas que começam a surgir a partir do século III depois de Cristo. Mas quando se observa a formulação do nobre caminho óctuple, talvez a primeira, portanto, quando se sabe a formulação mais antiga do caminho que o Buda estava a propor, já está nessa gênese a relação entre o lado cognitivo e a sabedoria, o reconhecimento das coisas tal como são, e a resposta correspondente em termos relacionais, de quando uma consciência começa a ver as coisas tal como são, a sua qualidade de relação muda e passa a ser informada por bondade, amor, compaixão e renúncia, de certa forma. Ou seja, o já não estar a relacionar-se com a realidade da sua experiência através do filtro de eu e meu. Okay? E era isso que eu gostava de explorar convosco. Porque, olha, em parte porque dá-me um particular gozo ver isso acontecer, em termos experienciais. Não só em mim, mas também nos outros, porque é observável fora, especialmente nos retiros. É curioso observar-me a mim e também um pouco, porque a pessoa tem uma noção, às vezes, um pouco do que é que está acontecendo na experiência do outro. A pessoa chega a retiro e, não sei se calculo que se já tiveram retiro, tiveram esta experiência, a pessoa está muito... A sua noção de si e dos outros tem imensos filtros de preocupações do que é que já foi, do que é que está para vir, resmunguice com o quarto, enfim, há N coisas que estão a acontecer e todas elas muito autorreferenciais. Então, cada um chega a retiro com uma perspectiva do mundo à sua volta muito referencial e como é que as coisas estão e são de acordo com moi. E depois, se for um retiro budista, a proposta é, senta-se com a sua experiência tal como ela é e vai notando o que é que lá está e diminui a quantidade de elaboração sobre o que é que devia ser, o que é que devia ter sido, o que é que devia vir a ser, e só isso já diminui muito o espectro de a abrangência desta historinha de eu, não é? Porque muito da história de eu é formulada exatamente nesta viagem temporal de ir lá atrás, tentar emendar o que é que foi, como é que deveria ter sido, e remoer um bocado aí, depois pular para o futuro, e depois olhar para o presente muito com base nessa história que a pessoa se vai contando. Quando diminuímos, retiramos a atenção de passado e futuro para construir aquilo que somos, já está bem mais aqui e agora e a sua história já não está a ocupar tanto espaço. E ao ir estando mais presente o que é que está aqui e agora, que normalmente não se passa nada de mal, então em retiro, aqui e agora é o sítio mais pacífico para a sua atenção estar, porque os problemas estão sempre lá atrás, ou estão para vir. Num retiro, o meu problema, dói-me o pé, ou o joelho, ou um bocadinho de dor de costas, que curiosamente, se a pessoa ainda estiver naquele modo muito autorreferencial, é suficiente para aquilo ser um inferno. Não é? Consegue fazer um inferno de coisas que não são de todo infernais. Mas com o passar, se num retiro com alguns dias, por ir habitando um espaço e tempo onde na verdade está tudo bem, a sua própria construção de si próprio vai ficando tudo bem também, a coisa vai afrouxando. E a pessoa vê em si e nos outros esse afrouxar. Assim, embora retiros que estão completamente em silêncio, as pessoas ficam mais relacionais. E isto, para mim, já é o binómio de discernimento, sabedoria e compaixão a informar a experiência. Porque há mais clareza perante o que aqui vai
e eu já não estou tanto a tentar encontrar algum sentido de segurança na tentativa de controlar o que já foi e o que está para vir, e é no apaziguar da relação com o que aqui está, há um acréscimo de clareza, discernimento e calma, depois naturalmente a minha relação com o mundo também se torna mais apaziguada. E porque há mais conexão aqui, quando olho para o outro, naturalmente sinto-me mais próximo, mais conectado com o outro. Eu às vezes brinco, quando chega a retiro, a pessoa olha para os outros e vê um gananariz, ou qualquer coisa para embirrar. Na verdade, é só qualquer coisa onde a pessoa possa colar a sua negatividade acumulada, assim, os restícios de chatice que anda às costas, e depois quando vê alguém que cola aquilo, ou é no quarto, alguém que ressona, enfim, ou aqui a casa de banho, não sei o quê. Neste retiro, o último que tive, estava com uma pessoa que nunca tinha partilhado casa de banho, num retiro. Aquilo, para aquela história de construção dele, no início foi um grande problema, porque aqueles pelos não eram dela. E é muito giro como os meus pelos não me fazem confusão nenhuma. Já os pelos do outro são uma confusão enorme. Na verdade é até tudo pelo, não é? Não é curioso? Aquilo é tudo pelo. Quando a realidade tem que ser muito à medida das minhas predileções, só os meus é que são aceitáveis. Os dos outros são um nojo. Que é quase arbitrário esta divisão do que é aceitável e não é aceitável. E é giro ver no processo, principalmente no retiro, isso a afrouxar. O bonito é ver com o passar dos anos que este afrouxar da construção, de como é que as coisas têm que ser, a abranger mais do nosso dia-a-dia e que não é só no momento de retiro. Mas agora, continuando a aprofundar, no retiro, especialmente em retiros, eu ia dizer que era mais retiro vipassana, mas na verdade a minha experiência é que mesmo nos retiros vocacionados para estados de absorção, acabam por ter o mesmo. Em inglês há uma palavra simpática que é the heart release. A liberdade do coração. Que é a qualidade da consciência ao passar pelo coração, informar mais e mais da percepção do que é que se passa. Então tenho realmente em qualquer retiro, mas nestes retiros, como tivemos há pouco com o Análio, em que a pessoa está mesmo a observar a causalidade da sua experiência, como é que os fenómenos surgem e passam, a vários níveis, do corpo, das sensações, dos estados mentais, dos impedimentos à clareza, depois os próprios estados mais conducentes ao despertar, a pessoa começa a entender como é que eles surgem. Se não estão presentes, como é que podem ser incentivados a surgir, e se surgiram, como é que a pessoa pode amadurecer e aprofundar esses estados. Nestes retiros de causalidade, em que a pessoa está a observar muito a sua causalidade, uma das coisas com que se depara é que isto às vezes está a doer. Que a maneira como a pessoa se constrói promove constrição às vezes mesmo física. A experiência despende muito tempo a observar o corpo e levar a atenção pelo corpo afora, e apercebe-se de uma forma muito direta como a construção que faz de si, do que é a vida e o que é preciso fazer nesta vida, está a levar a uma estrutura rígida e apertada e tensa. Eu às vezes, quando trago a atenção ao corpo, noto que o corpo dá um bom indicador de onde é que a pessoa está a agarrar, onde é que a pessoa acha que para levar a vida tem que fazer aquela força toda. E como não há mais nada para fazer se não observar o que é que está ali a acontecer, é um pouco incontornável reconhecer o sofrimento que está a ser gerado. E felizmente, como somos seres que não queremos sofrer, ao nos depararmos com o sofrimento, isto fica mais esperto, não é? A pessoa começa-se a interessar como é que há de sofrer menos. E como está a observar muito o que é que a sua mente está a produzir, os seus pontos de vista, as suas historinhas,
como é que isso repercute no corpo. Entenda essa relação, e vou-vos dar um exemplo para não ficar tão só assim no conceptual. Por exemplo, quando há já alguma estabilidade, a mente já não está tão na historinha inconsciente, já está mais tempo numa presença observadora do que distraído numa historinha por ali afora. E porquê que eu estou a dizer que há mais tempo de presença? Porque quando vai parar a historinha, apanha no início, consegue entender a gênese, a origem da historinha, começa a ver o impedimento a surgir desde o seu início. Então, quando estamos muito envolvidos na historinha, a pessoa acha que é a história. É difícil entender como é que aquilo surgiu, é difícil ver as consequências de estar naquela historinha e muito menos, às vezes nem se apercebe que era boa ideia sair de lá. Se há suficiente continuidade de presença aqui e agora, a pessoa literalmente vê as primeiras passos a acontecerem. E, por exemplo, dá por si, por exemplo, está num instante em que diz, bem, isto é mesmo... Está a observar a sua mente e como ela não está fugidia e a correr de um lado para o outro, há uma beleza, há uma qualidade de... Eu acho que é mesmo estética. A mente, quando está aqui e agora, apresenta-se bonita. Não é assim bonito de flores, mas para mim há uma qualidade estética e luminosa e um prazer subtil. Não é assim um prazer muito intenso, mas o estar presente, aberto, ciente, é bonito e prazeroso. E há um deleite nisso. Bem, isto sabe tão bem. Como é que eu me esqueço disto? E isso está ali mesmo, bem. E depois, por força do hábito, não é? Do embalo kármico, a pessoa não fica ali, nesse estado de presença observadora e de deleite. A atenção começa a voltar-se para outra coisa qualquer. E uma das coisas que eu agora estou a recordar é se está tudo bem, se a pessoa está em paz e há esse prazer subtil, porquê é que há de ir buscar qualquer coisa menos agradável? Mas vai. E o quê? Está feliz da vida e quando dá por si, a atenção começa na historinha. E se me lembro assim, apanho assim alguma que eu tenha notado. Ok. Esta talvez é um bocadinho subtil, que é, está tudo bem, e começo a notar aquele lado que aquilo está tudo bem, mas começo a achar, e se houvesse mais? Está tudo bem, mas há um lado meu, estou a dizer, que começa já a querer agarrar a experiência, fazer da experiência qualquer coisa. Como é que... Porque, ou seja, aquilo já não é só uma experiência dependente de infinitas causas e condições que está ali a aflorar, aquilo já está a começar a ser meu. Então, a minha experiência. Como é que eu hei de ficar mais sustentado, melhor de bom, ok? E claro, os inícios disto não têm nem pensamento. A pessoa só sente no campo uma contração. Aquilo que estava aberto, fluido, expansivo, mesmo sensível ao surgir e desaparecer dos fenómenos, de repente, há ali um apertarzinho. Se houver consciência, presença suficiente, a pessoa nota isso. E só de notar, aquilo dissolve-se. Só de trazer essa consciência ao fenómeno que está a começar a contrair, aquilo é suficiente para se dissolver. E dá imenso. E aquela qualidade de presença e deleite, leva assim um refresh.
aquilo fica outra vez assim agradável. E eu acho isto muito giro, acho muito como é que este corpo corpo-mente está construído de tal forma que quando há uma inclinação em direção a ficar mais livre, isto responde, este corpo dá a indicação, é por aí, ok? Vem um sentido de prazer, a mente começa a ficar outra vez mais luminosa, a coisa clara. E isto é um insightzinho importante. Olha, quando eu começo a apropriar-me da experiência, quando começa a surgir a personagem eu e uma apropriação da experiência, já de querer que ela seja ainda mais qualquer coisa, o que isso traz é um sentido de contração, de diminuição de deleite e de perda de abertura e luminosidade. Quando eu afrouxo isso, só de notar que isto já é um sofrimentozinho a impingir na experiência e tomo consciência que é resultado da minha tentativa de apropriar e afrouxo essa apropriação, isto volta a ficar mais livre. O praticante nessa situação tem a oportunidade de ver aquilo que o Buda chama dukkha, insatisfação, sofrimento, a surgirem, de estar num estado de sukha, bem-estar, e dukkha começar a surgir e entender a relação causal que levou a passar de sukha para dukkha. E a condição que promoveu essa mudança foi o sentido de apropriação da experiência, o querer agarrar aquilo que a sua natureza é de facto impermanente e insubstancial na medida que mesmo este estado de bem-estar, de prazer, de luminosidade, ele é resultante de condições, não é uma coisa em si próprio. Foi porque houve continuidade de atenção no momento presente, foi que por instantes a pessoa largou a historinha de passado e futuro, foi porque por instantes se abriu e houve aceitação perante aquilo que é tal como lá está. Houve uma série de condições que o conjugar dessas condições levam a que esse fenómeno surja. Não há aqui uma construção de eu que fez com que o fenómeno de bem-estar surja. Na verdade foi pela ausência, o diminuir da historinha de eu, que esse bem-estar surgiu. E a pessoa vê que o trazer da historinha, por mais ténue que seja, tem um impacto na experiência para mais sofrimento. Sim, estão comigo? E isso leva o coração a querer largar mais, a afrouxar ainda mais essa inclinação de querer apropriar. E claro que isso traz alegria e traz entusiasmo e a mente ganha energia e obviamente a qualidade de presença aumenta e a pessoa está outra vez naquele deleite. E depois há um trabalho mesmo giro de começar a notar que aquilo é uma trabalheira, na verdade. Aquele estado de bem-estar e de prazer é uma construção à mesma. É uma construção muito mais subtil. Mas é uma construção. Aquilo requer estar a fazer. E é muito curioso o processo de largar o apego a esse bem-estar. O tipo, ok, isto também é impermanente, isto também depende de causas e condições. Porque não, então, deixa estar isso. Porque é que eu, que já estou sujeito a isto, está sempre a cair aos bocados, vou estar a agarrar-me a mais coisas que estão sempre a cair aos bocados. Isto é uma reflexão, não é minha, é do próprio Buda. Mas é giro a pessoa ver isso, a emergir no seu campo de tomada de consciência. Para que é que eu estou aqui ainda a tentar fazer qualquer coisa? Como é que seria largar também esta vontade que a coisa seja agradável? E observar o apego a estar naquele estado e levar consciência suficiente para ver isto também é sofrimento, na verdade. O estar a querer que isto seja assim também é sofrimento. E a pessoa deixar-se ir para lá da experiência agradável. Para lá das coisas terem que ser agradáveis. E começar a permitir que as coisas não têm que ser coisa nenhuma.
por vezes a construção assusta-se. Porque quando a coisa é agradável, o eu já tem qualquer coisa com que se relacionar. Quando a coisa é desagradável, também. Tipo, mais vale desagradável do que coisa nenhuma. É mesmo giro. É mesmo giro. Que eu estou contente da vida quando é agradável e prefiro lidar com o desagradável do que abrir-me a coisa nenhuma. A não ter experiência qualquer uma, seja de agradável, seja desagradável. Estão comigo ainda? E aqui a pessoa está mesmo a trabalhar com a construção da historinha no mais básico. O que tenho notado outra e outra vez, quanto mais abro a possibilidade de não ter experiência alguma, o que vem a seguir, quando volta a construção, é uma enorme ternura pela própria construção de eu, que me dá um gozo enorme, porque muitas vezes a construção de eu, que ele vem com uma carga de sofrimento, de lá vem a contração e o tentar controlar e por aí afora. Mas é muito giro poder observar eu com compaixão, tipo, ok, este personagem está a fazer o melhor que pode. Está mesmo a fazer o melhor que pode, ok? E ela não é uma coisa, é fruto de infinitas causas e condições que têm aquele embalo e quando não há presença suficiente, o que emerge, o que ocupa o espaço mental, em vez de ser uma mente desperta, é uma mente condicionada que tem toda essa historinha. Mas há ali antes de estar completamente na historinha, ainda é o início, é um deleite poder olhar para eu com amor, sabedoria e compaixão, até a própria construção de nós próprios. E isto obviamente depois informa, não fica só estanque no retiro. Então quando sabe, tem a experiência muito direta de olhar para si com compaixão, perante a sua maluquice, okay? Perante os seus lados menos despertos, que esses não são menos válidos de serem amados, vistos, reconhecidos, porque na verdade nem nos definem. São só momentos de alucinação que a pessoa fica de lá identificada, mas não nos definem de maneira nenhuma. E quando a pessoa teve essa percepção que não define, que aquilo que nós somos não é essa construção, fica muito mais fácil conviver com ela e não a levar tão a peito. E esta sabedoria de que essa construção não é aquilo que somos, promove um profundo amor e compaixão, não só para com o próprio e a sua maluquice, mas obviamente existente-se ao outro. Porque quando a pessoa vê o outro na maluquice, que é o outro, também já não leva isso tão a sério. Já não vê só isso, já sabe que o outro é muito mais do que aquela construção momentânea que está para ali a acontecer. E que não precisamos levar tão a peito a maluquice do outro, não diz nada sobre quem nós somos. Diz sim qualquer coisa sobre a maluquice do próprio, mas diz muito pouco sobre nós. E é um alívio a pessoa ver isso. Entendem isso? Quando alguém se refere a nós, seja com um elogio, seja com uma crítica, aquilo diz muito pouco ou nada sobre vós, não é? Aquilo diz sobre a pessoa. Eu acho giro aquela perspectiva do Marshall Rosenberg, o tipo da comunicação consciente, não violenta, em que ele diz: os julgamentos que você tem sobre os outros são só uma expressão muito alienada daquilo que você precisa e que não está a ser atendido. Ou seja, quando alguém ataca o outro dizendo: é sempre a mesma coisa, é que é muito incompetente, nunca faz aquilo que é preciso, uma coisa dessa. Na verdade, a pessoa está a dizer: eu preciso imenso do teu apoio e que da forma como foi, eu estou-me a sentir inseguro. É isso, na verdade, que a pessoa está a dizer. Aquilo não foi de toda uma descrição do que é que se passa na outra pessoa.
Quando afrouxamos a identificação com a historinha que estamos a contar, os outros até podem fazer esses ataques e então isto fica, o que o Adrian Braham chama uma mente teflon. É que a coisa já não cola. A coisa vem e aquilo já não cola porque nós também já não estamos tão identificados com essa historinha. Então a pessoa vê não o incompetente que eu sou, mas quando muito o sofrimento que está do outro lado. O que é que isso é? É empatia. A pessoa está a ouvir um ataque, mas não vê um ataque. O que vê é o sofrimento que está por trás do ataque. E isso dá imenso gozo. É uma maneira muito mais gira de nos relacionarmos com a vida do que há um ataque e o que eu vejo é um ataque e pumba, e o que eu faço quando há um ataque é dar um ataque de volta. Se não afrouxamos a identificação com a nossa história, é muito difícil não andarmos para aqui muito reativos, não só aos ataques que os outros podem fazer, com os seus pedidos de ajuda, com uma expressão bastante alienada, e também não conseguimos lidar com os ataques que nós nos fazemos. Porque muitos de nós carregamos uma historinha de insuficiência, de que aquilo que somos não chega e que se nos esforçarmos muito aí vamos ter um bocadinho daquilo que gostaríamos, mas claro que nunca tudo, porque não somos válidos de assim o ter. E a pessoa anda para aqui numa lufa-lufa e critica-se imenso nesse processo que não está a ser perfeito e que não está a ser daquela forma, porque aí é que ia ser mesmo amado e não nota que está a fazer esse ataque a si próprio. São vários pedidos, um atrás do outro, de ajuda que a pessoa escapa completamente e volta-se contra si próprio e lastima-se e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Estar em retiro, eu acho que é uma excelente oportunidade para ver isto e ver o quão isso é ilusório, insatisfatório e completamente impermanente, que na verdade aquilo não dura tempo nenhum a não ser que a pessoa se enganche lá. E ganhar a sabedoria que depois promove uma relação muito mais compassiva connosco e com os outros. Faz sentido? E é tão bonito ver isto a acontecer. Permitir-se que a sabedoria e a compaixão possam emergir da sua própria experiência no processo de ir-se testemunhando com frequência e intimidade. E eu não sei se há outra maneira disto acontecer senão a pessoa se visitando, testemunhando intimamente, com frequência. Acho que não há. Sinceramente, acho que não há.